Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos ouve e nos assiste, uma boa tarde a todos. Eu não me canso de falar da crise hídrica, embora o tempo tenha melhorado, tenha amenizado o calor, mas ainda continua o problema do desabastecimento. Aí eu passei o final de semana lendo o Plano Diretor de Águas, que, aliás, ele é acessível para qualquer cidadão. É só ir lá no site do DAI, que nós temos lá o Plano Diretor de Águas, que foi aprovado por essa casa. E o Plano Diretor de Águas, ele foi comprado, foi adquirido em 2014 no governo Rodrigo Agostinho. O governo Rodrigo Agostinho tinha interesse em ter um instrumento técnico para nortear os gestores futuros sobre o problema da perda de água que nós temos no nosso município. Foi apurado lá no Plano Diretor de Águas que nós temos uma perda de 48,7% daquilo que nós produzimos. Então, imagina você pega 1 litro de água e você perde meio litro de água jogando fora, porque é desperdício. Água tratada. Então, isso é literalmente jogar dinheiro no ralo. Aí você olha lá no Plano Diretor de Águas, que ele faz uma projeção para o futuro até 2034, e que ninguém aqui, não aqui na Câmara dos Vereadores, mas quando nós chamamos o DAI, quem quer que seja, para discutir o assunto, e aí vai um recado para os pretendentes ao cargo do Executivo, que estão em campanha, que leiam o Plano Diretor de Águas. Porque lá no Plano Diretor de Águas, nós temos uma fonte alternativa de captação de água, que é do Ribeirão da Água Parada, que ninguém hoje fala dele. Lá no Plano Diretor de Águas, também está escrito que nós temos obrigatoriamente que fazer uma captação a 22 quilômetros da atual captação para fazer uma nova estação de tratamento de água. Nem projeto básico existe para essa nova estação. Ou seja, aquele plano diretor daqui que custou caro para o município, também está sendo engolido ao tempo. E ele é um documento sério, é como se fosse uma constituição que nós temos aqui para tratar do assunto da água, que é muito importante para a população. E lá também tem uma outra observação muito importante, quando fala da perda de quase 50% de água, que a meta até 2034 é reduzir para 25%. Ou seja, nós temos que eliminar metade desse prejuízo hoje. E qual é o caminho? O primeiro caminho é a setorização do sistema. Sabe o que é isso? Se você falta água aqui na região onde é abastecido pelo Batalha, você tem que ter mecanismo para abastecer os reservatórios advindos de outras regiões da cidade. Mas isso não é possível, porque a rede não está ligada, não está setorizada. Ou seja, eu só consigo encher o reservatório que vem lá do Batalha se eu colocar lá um monte de caminhão-pipa enchendo o reservatório. E quem que padece com isso? 140 mil moradores que dependem da captação do Rio Batalha. E mais um detalhe, que eu entendo que é o fundamental, que o DAI já deveria ter feito, que é a substituição dos hidrômetros. Se nós levarmos em consideração, doutor Segarra, o senhor que é um perito em conta, que nós temos 135 mil usuários que têm lá o hidrômetro na sua casa. Uma das maiores perdas de água está relacionada aos hidrômetros com problema. Porque hoje, quem é que coloca o hidrômetro? O próprio morador. O próprio morador. Se o DAI tivesse um sistema de gestão em que ele identifica que determinado usuário, do dia para a noite, ele começou a reduzir o consumo de água dele, e ele fosse lá em loco para verificar o que está acontecendo, ele já substituía ou determinava a substituição do hidrômetro. Mas ele não faz. Hidrômetro tem que ser que nem relógio da CPFL. Quem é que tem que colocar e quem é que tem que substituir? A própria empresa, que é o DAI. Numa conta rápida, se o DAI hoje fizer uma licitação, aliás,
para colocar o hidrômetro na sua casa, precisa de uma lei autorizativa. Cadê a lei? Nós não temos. Se está no plano diretor de águas, por que até hoje o executivo não apresentou? Se o DAI substituir os 135 mil hidrômetros a um custo, acredito que uma compra nesse volume, você vai comprar um hidrômetro aí a R$50. O preço de mercado dele é 70, 80. Mas numa grande quantidade dessa, você compra 50. R$50 cada hidrômetro vai custar para o DAI 6,5 milhões. Só que nós vamos recuperar 20% da água. É muita água, é investimento isso. Agora, sabe por que isso não acontece no DAI? Porque lá não é uma empresa séria. Tem profissionais capacitados, competentes, dedicados, mas não se trata aquilo ali como se fosse uma verdadeira empresa, onde você tem que fazer investimentos para obter retorno. Vou falar o nome disso. Incompetência. É isso. 2. PPP do resíduo sólido. Acredito que hoje aqui já foi exaustivamente abordado esse assunto por vários outros parlamentares, mas eu queria deixar bem claro, vou mostrar aqui para a TV Câmara, por favor. Esse texto aqui é uma ata do Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Bauru. É um conselho consultivo e deliberativo. Nessa última reunião do CONDEMA, no dia 2 de outubro, os próprios membros do conselho ficaram em dúvida em relação a essa modelagem apresentada pelo governo municipal. Porque quando o governo municipal, no texto original, exclui a coleta, mas inclui o transbordo, o transporte e a destinação final, até eles ficaram com dúvidas em relação ao que isso significa. Eu vou deixar uma parte para a Indurb e vou deixar uma outra parte para a empresa que vai explorar o serviço, que vai cobrar a taxa de lixo. Aonde vai ser cobrada essa taxa de lixo? Na conta de água? Não tem. Nós chamamos aqui em audiência pública e ficou muito obscuro. Então o vereador Sandro Bussola tem razão quando ele fala que nós precisamos não mais técnico, nós queremos convocar o prefeito para ele prestar esclarecimentos. Porque do jeito que está não dá. Então o CONDEMA já reconheceu que o texto da forma que está, ele é incompleto, ele é duvidoso. E a empresa que fez essa modelagem, ou que apresenta essa modelagem, e por que o prefeito quer fazer isso a toque de caixa? Ele quer fazer a toque de caixa porque se ele não cumprir aquilo que está lá na modelagem proposta por a empresa terceirizada, Bauru vai ter que pagar R$4 milhões por esse estudo para a Caixa Econômica Federal. R$4 milhões. E tem um prazo até o final do ano. E agora? Nós vamos engolir a seco isso e vamos assumir mais uma dívida de 4 milhões? Me desculpe, prefeito Gazeta, o senhor não tem condições mais de tomar decisão nenhuma. Termine o seu mandato aí numa boa, sentado na sua cadeira, confortavelmente, tá certo? E espera o momento certo para passar o bastão. PPP da iluminação pública, vou tentar aproveitar no meu tempo que me resta aqui. A PPP da iluminação pública, como o doutor Segala também abordou muito bem aqui, que era de 360, foi para 402 milhões de reais em 25 anos, para trocar aí, nós temos que trocar 47 mil bicos de luz, hein? Nós temos que trocar uma a cada 12 anos. Por quê? Porque é o tempo de validade da lâmpada. Trocou a lâmpada, o problema está resolvido. Ou seja, nós vamos ter uma nova iluminação na cidade. É necessário? Lógico que é necessário. Mas não nesse atropelo e nesse apagar das luzes da Prefeitura Municipal. E o detalhe, prefeito, o senhor está incorrendo no crime de responsabilidade. Sabe por quê? Porque o senhor está descumprindo a lei. Sabe que lei que o senhor está descumprindo? A Lei Municipal 6787 de 2016,
no artigo 35, parágrafo único, que projetos de PPP têm que passar necessariamente pela Câmara Municipal para ciência e análise. Cadê o envio dessa PPP para nós, para a gente analisar? Não veio. O senhor está passando por cima da Câmara Municipal. Aqui, prefeito, aqui ninguém passa por cima de ninguém, não. Aqui não vem com rolo compressor, não. Que se vier com rolo compressor, vai ter outro de volta para o senhor. Incompetente.